Ruanapura é uma cidade na Tailândia, onde seria o centro do crime. Basicamente, lá temos os piores tipos de pessoas. Lá tem drogas, prostitutas e, claro, muito crime. Mas o que quero falar hoje aqui é como essa cidade é usada como uma metáfora para estar morto. Claro que não é no sentido literal. E se você chegou aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Erishides. E nesse vídeo vai ter bastante spoiler de Black Lagoon e até um pouco do mangá. E deixando claro que me baseei em um blog para esse tema. Vou deixar o link na descrição caso queiram dar uma lida e eu sugiro bastante que façam isso. Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo com o vídeo. Mas antes de começar a de fato falar de alguns personagens que ajudam nessa metáfora, vamos começar falando da entrada da cidade. Tem uma corda por lá que possui uma simbologia muito grande, que é a seguinte: quem mora por lá não está mais vivo, até o fato de que ninguém nasce lá, e sim que acabam indo para lá, pois ninguém nasce morto, mas isso pode acontecer durante a vida. Lembrando que esse morto vem de deixar o que você considera como vida para trás, sejam ideais, esperanças e etc. Então, para começar, vamos com os dois protagonistas. Mas eu vou começar por ele, não exatamente por eles serem os principais, mas sim por serem basicamente inverso um do outro. Começando pelo Roku. Ele era apenas um japonês comum, que acaba deixando sua antiga vida para trás, para se juntar à companhia Black Lagoon. E já nesse ponto é interessante citar que ele se livra de seu nome Okajima Rokuro e se denomina apenas como Roku. Já nesse início temos essa questão de deixar sua vida para trás. E falando ainda do início da série, quando Roku faz o plano para conseguir sair da situação junto dos outros membros da companhia Lagoon, vemos um Roku totalmente doido e que ainda depois disso ainda deu dedo para os caras. Já mostra bastante desse lado mais maluco dele, que talvez já existia, mas por questões sociais ele não alimentava, digamos assim. E nessa questão de estar vivo, tem um momento que fica muito claro, que é o arco que ele vai junto da Revi para o Japão. Ela o encoraja para ele ir ver os seus pais. Ele não quer muito isso. Na minha opinião, há duas razões. A primeira seria que ele não tinha uma relação muito legal com a sua família. E a segunda é toda essa questão de deixar sua vida em si para trás. O Roku até comenta que essas paisagens que ele vê no Japão não passam de meras ilusões, no sentido de que um morto está vendo ilusões do mundo dos vivos. E durante a série, vemos ele se afundando cada vez mais, a ponto de nem sentir mais tanta empatia pelos outros. Ele apenas vê os outros como peões. Então fica meio claro como a Cidade dos Mortos acabou cada vez mais matando quem o Roku um dia já foi. Mas é importante salientar que no mangá, o Roku não aparenta ser tão mal assim, embora, em parte, ele de fato veja as coisas como um jogo. Mas diria que é algo mais inconsciente, como se fosse um lado que ele tinha, mas desconhecia, e está cada vez mais conhecendo a si mesmo. Ele até pergunta se ele mudou, e talvez por viver uma vida em que obedecia ao que lhe mandavam, não tinha tempo para descobrir quem de fato ele era. E embora no anime pode talvez deixar no ar se ele de fato sente afeto pela Revi ou está manipulando ela, no mangá deixa muito claro que ele aprecia bastante ela e que possivelmente estão em um relacionamento. Diria até que ela é uma grande culpada de Roku não se afundar totalmente na escuridão. E agora, indo de fato com a Revi, ela, diferente do Roku, já teve uma vida bem merda desde o início. Cresceu na favela, onde não tinha um ambiente familiar assim muito agradável, e foi abusada por um policial. Basicamente, podemos dizer que matar já estava em sua rotina ainda na infância. Sendo assim, na cidade de Ruanapura não mudou muita coisa. Ela mesma diz que vive o mesmo tipo de vida. No caso dela, foi meio que inverso do Roku. Vemos claramente ela se tornando mais amável durante a série, mas é importante salientar que não foi por conta da cidade, e sim por conta do Roku. E é exatamente por isso que ela tem certo medo de descobrir que a luz de sua escuridão não seja mais tão brilhante assim.
A Revi, no início da série, é mostrada não se dando muito bem com crianças, mas depois de já estar mais próxima a Uroko, foi mostrado ela brincando com crianças. Isso mostra claramente que, embora ela se intitule como morta, ela realmente está ficando cada vez mais viva. E talvez sinta até uma certa inveja de quem pode viver uma vida normal. Isso fica claro quando ela fala para Uroko ir visitar a família dele. No mangá, vemos a Revi meio que influenciando Uroko a ajudar alguém, como se fosse uma forma dela manter Uroko, que ajuda e se preocupa com os outros, ainda vivo. Fica muito claro esse sentimento que ela sente pelo Uroko. Mas uma coisa que podemos supor é que ela escolhe ser chamada de Revi e não de Rebecca, por motivo semelhante ao do Uroko, de deixar o passado para trás. 私に見えるあの男はあんたが思ってるような人間じゃない。あんたは彼の正体に触れたくないんだ。二度とあの男を眩しく思えなくなるから。 Indo agora para Balalaika. Ela é um caso um pouco diferente. Ela já foi militar no passado, mas acabou sendo expulsa da guerra por não ter matado uma criança refugiada. Ela deixou seu lado emocional falar mais alto. Ela, junto de seus companheiros de guerra, se tornaram mafiosos em Ruanapura. Mas uma coisa que fica muito claro é que ela ainda queria ser uma militar. Ela é uma morta que constantemente se lamenta por estar morta. Ela realmente queria estar no mundo dos vivos, quase como se estivesse pedindo por um socorro. Uma grande prova disso é que, embora mafiosa, ela atua como se fosse uma militar. E até a forma que ela se veste, tudo gira em torno do militar. Ela demonstra claramente sentir inveja de quem pode ainda exercer função como militar. Mas, uma vez morto, não é mais possível estar entre os vivos. E uma consequência disso é que hoje em dia ela mataria uma criança sem dó. Talvez no fundo ela se arrependa de ser o que ela é hoje. Mas embora ela seja dessa forma, ela não chega a ser uma sádica. Pelo menos isso, né? 死人というのは浅ましい。生きている人間のことが羨ましく妬ましくてならない。 E outro personagem, que seria, digamos que, um dos que tem mais poder em Ruanapura, eu ainda ouso dizer que ele é quem tem mais poder, mas é mera especulação. Mas ele é um personagem que é muito importante para essa discussão, e falo do Chang. Ele parece priorizar bastante essa cidade, Ruanapura, e fazer o possível para que ela continue escondida de estrangeiros. Mas, quando ainda era vivo, ele já foi alguém que lutava pela justiça, já foi um policial, onde dá a entender que fazia de tudo para ajudar os outros. Mas algo aconteceu que ele matou todos os seus companheiros. E atualmente, agora morto, ele acha muito mais fácil apenas aceitar que você é uma peça e que não pode fazer nada mais do que aguenta. E fica claro como ele tenta proteger e manter a cidade como ela é. É um personagem ainda muito misterioso de fato, e que já esteve entre os dois extremos. Antes, muito vivo, e agora, muito morto, onde deixou totalmente a sua vida para trás. Mas diferente de outros personagens citados, isso não parece incomodá-lo. O passado não lhe traz dor. Talvez para ele não faz diferença, pois diferente dos outros, ele deixou seu passado totalmente para trás. なんで大事に拾ったのかようやく理解できた。あんたの肝っ玉は一番でかい。そう乗せるなよ。 Agora vamos com os irmãos gêmeos Gretel e Hansel. Eles passaram pouco tempo em Ruanapura, mas ainda assim eu acredito que conta porque eles são importantes para a gente entender essa metáfora. Mas enfim, os nomes verdadeiros deles nós não sabemos. Na verdade, basicamente eles eram crianças da Romênia, onde os pais eram meio que obrigados a terem filhos. Então, como não podiam cuidar deles, eles foram doados para o orfanato, onde era meio que uma máfia, digamos assim, pois eles apanhavam bastante lá e eram meio que obrigados a fazerem vídeos para adultos. E os nomes que usavam eram exatamente Gretel e Hansel. No caso, eles faziam um tipo de filme que ou matava durante o ato sexual ou depois do ato sexual. E eles perceberam que quando matavam os adultos, riam e ficavam felizes. E com isso entretinha eles e ficavam vivos. Dessa forma, eles botaram na mente que quanto mais matarem, mais vão viver.
e por isso nunca pararam de matar até enfim serem mortos, onde tiveram um descanso. É importante salientar que, de tantos filmes que fizeram, se tornou algo normal para eles, tanto que tem uma cena que Gretel fica sem saber como reagir ao afeto do Roku, e como recompensa acaba mostrando a sua genitália, o que mostra o quão distorcida estava sua mente. Esse caso é um pouco pior do que Areve, pois, diferente dela, eles realmente não tinham mais salvação no contexto da obra. Quando eles pisaram seus pés em Honápora, eles já estavam mortos há muito tempo. Eram apenas uma casca vazia que só pensavam em matar. Mas ainda a obra joga em sua cara que tudo podia ser diferente, mas não podemos viver em suposições, e sim em fatos. Para finalizar, eu vou falar aqui da Roberta. Sei que ela não é de Honápora, até já esteve lá, mas nunca de fato passou um tempo morando lá. Mas para discussão e metáfora da cidade, acho que ela se encaixa bastante. Anteriormente, a Roberta já participou de guerras onde foi chamada de cão de caça, mas ela quer deixar essa vida para trás, o que já é bem diferente da Areve. Embora as duas tenham crescido em lugares semelhantes, tendo muita morte desde o início, ela quer se redimir por seus pecados, mas esse passado dela sempre volta para assombrá-la. Vemos isso claramente com as suas alucinações. No fim, ela acaba conseguindo se livrar disso, voltando a morar com Garcia, e consequentemente indo morar bem longe de Honápora. Nessa história dela mesmo, ela está vivendo até que bem, até que teve algo relacionado a Honápora que trouxe seus demônios internos de volta. Então fica bem claro essa questão da cidade representar a morte da esperança, amor e etc. Concluindo então, através da Areve, vemos que mesmo morto, você ainda pode ter experiências boas com outro ser humano. Com o Roku, que mesmo uma pessoa muito boa pode esconder um lado terrível se essa pessoa estiver morta. Com a Balalaika, que mesmo morto, você pode desesperadamente querer viver. Com Chang, que você pode estar morto e para você isso está bom. Com os irmãos gêmeos, que você pode estar morto a ponto de não ter esperanças. E com a Roberta, que mesmo morto, você pode viver novamente. Mas para isso, terá que ficar o mais longe possível da cidade dos mortos. Então finalizo com duas perguntas. Você mora em Honápora? Você está vivo ou morto? Então deixa aí embaixo sua resposta e o que você achou desse vídeo também. Então basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!